Olá! Oi, a paz do Senhor. Povo lindo, a paz! Que bom que eu consegui entrar, meu Deus, pensei que eu não ia conseguir. Não, dará tudo certo em nome de Jesus. Que bom. Deus abençoe sua vida missionária. Deus Amém. abençoe. Deus abençoe você também. Tudo Amém. certo? Tudo, graças a Deus. Que bom. Quem é o crente? Tem um crente assistindo a aula agora. Quem é o crente? Vamos ver se 5 minutinhos só para ver se entra mais alguém, tá bom? Para ninguém ficar para trás. Cadê esse povo? Então, meninas, para que nós não percamos tempo, vamos iniciar então. Deixa eu só esperar as meninas que estão aqui retornarem. Aí a gente já começa. E se chegar alguém depois, pega o bonde andando. Uma coisa que é interessante, tanto no que você falou quanto no que a irmã falou, em relação à questão do pastor estar na igreja. E se nós pararmos para pensar, nós também chegaremos à conclusão que o pastor, às vezes, ele está lá na igreja e ele está naquela postura do cargo, porque a postura dele, o cargo dele exige aquela postura. Mas, às vezes, ele, mesmo tendo teologia, porque é um ser humano como nós, está quebrado por dentro, machucado por dentro, precisando de um abraço do céu. E só que, diferente de nós que somos as ovelhas pastoreadas, nós às vezes podemos chorar no colo de uma outra irmã. O pastor geralmente ele não pode, porque ele acaba se cuidando tanto de não mostrar fraqueza para as ovelhas. E às vezes ele está ali e ele não está nem preocupado com a nossa postura que vamos pregar. Ele está preocupado em ele receber uma palavra. E às vezes a gente fica preocupado que o pastor está preocupado em assistir a gente. E ele está lá carente, dizendo: Deus, usa alguém para falar comigo, porque eu também preciso me alimentar. Então a gente precisa olhar isso. O pastor também precisa ser ministrado. Quando nós formos ministrar, eu tenho isso na minha mente. Quando nós vamos ministrar, quem está ali são almas. O pastor também é uma alma e ele precisa de alimento. De repente até mais que os outros, porque ele tem que ter para si ainda para distribuir. Então imagine. Então eu acredito que a gente tem que tirar da nossa mente essa ideia de que tem alguém ali que tem um preparo. O fato da pessoa ter o preparo não significa que ela não esteja carente de alimento espiritual. E de repente é você o canal que Deus vai utilizar naquela hora para alimentar aquela pessoa. A gente não sabe o que o outro carrega. Aí às vezes nós deixamos de ser instrumentos porque a gente se coloca, olha a posição que a gente se coloca. É bem verdade que alguém pode ter feito um curso diferente, mas isso não impede que nós avancemos também em adquirir conhecimento. Porque o que eu percebo quando a gente coloca essa fala é que essa questão do outro ter conhecimento e a gente de repente ter menos, gera um bloqueio. Então, se é isso que está gerando um bloqueio, vamos superar esse bloqueio. Não é verdade? A gente precisa superar esses bloqueios. A gente precisa se colocar, sim. Entende? Porque senão nós vamos acabar não conseguindo cumprir o nosso propósito. Alguém tem mais conhecimento. E para pregar para quem tem mais conhecimento, é todo mundo para a gente poder falar de Jesus. Então, assim, existem algumas áreas que a gente vai entrar com conhecimento. Entendeu? Às vezes você fala assim: puxa vida, eu tenho dificuldade de ministrar num determinado lugar porque lá só tem o pessoal lá estudou teologia, estudaram determinadas coisas, como é que eu vou ministrar lá? E isso às vezes te bloqueia. Se isso está te bloqueando, se matricula num curso. Eu não tenho condição de fazer um curso de ficar 4 horas sentado lá. Encontra um curso que se adequa à sua agenda, mas não fique para trás. Porque a gente não pode ficar para trás. Se é isso que está nos impedindo,
Acha um horário lá, se matricula, inventa um jeito de superar isso, porque a gente precisa superar esse bloqueio. Até para poder alcançar essas pessoas. Tem pessoas que a gente, para alcançar, nós teremos um preço a pagar, porque são almas. E esse exemplo nós pegamos com quem? Paulo. Paulo, ele disse assim: eu fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. É grego? Eu vou tratar aqui como grego. É gentil? Vou tratar como gentil. É pobre? Vou tratar como pobre. É rico? Vou tratar como rico. É douto? Vou tratar como douto. É simples? Vou levar uma linguagem simples. E aí o que acontece? Ele conseguiu, foi o apóstolo que mais alcançou gentes, porque além dele ser um instrumento que Deus escolheu, claro, ele conseguiu se posicionar. Não foi por acaso que Paulo alcançou o número de pessoas que ele alcançou. Né? Então, a gente não pode deixar que isso bloqueie a gente não pode ficar para trás. E outra coisa, quando eu falo isso ficar para trás, eu não estou falando da gente querer ser melhor que ninguém, não. Eu estou falando para a gente conseguir a oportunidade, para a gente também conseguir cumprir nosso propósito, porque enquanto nós não cumprimos nosso propósito, nós temos problemas internos. Existem muitas mulheres que elas estão frustradas, estão adoecidas por dentro, assim, tem mulher pedindo a morte. Eu creio que não é nenhum dos casos que nós temos aqui, mas inclusive no nosso grupo, nós temos mulheres assim que estão pedindo para morrer, gente, de verdade. E quando você vai observar, são pessoas que têm um chamado poderoso, mas está parado. E quando você tem um chamado poderoso e você fica parado, a sua alma, ela parece que vai explodir. Você perde toda a razão de viver. Você morre por dentro. Por quê? Porque você não está no lugar que você deveria estar. Tem um versículo em Provérbios que ele diz que qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem longe do seu lugar. Ou seja, quando Deus nos criou para nos colocar num lugar, quando nós estamos fora desse lugar que Deus nos posicionou nele, aí nós ficamos como esse pássaro, inseguro. E nessa insegurança nós adoecemos. E a gente tem que superar tudo isso, porque a gente tem que ser o que Deus nos chamou para ser. E a gente não pode ficar para trás por causa disso. A gente adoece, tem hora que a gente começa a morrer assim por dentro. Vem umas tristezas e você pergunta, o que é? Às vezes é porque a gente não está conseguindo estar no lugar que a gente precisa estar. Então vamos fazer de tudo para estar onde a gente precisa estar. Vamos alcançar esse nível que a gente precisa alcançar, para que a gente alcance o povo, porque tem gente que precisa ouvir a nossa voz. A irmã estava falando, lá no ônibus, lá no lugar eu falo. Então, olha só, consegue falar e tem essa necessidade. Gente, a alegria que a gente tem quando a gente consegue falar de Jesus, quando a gente tem uma oportunidade que a gente fala de Jesus, e o quanto os nossos olhos brilham quando a gente conversa sobre isso. Não é verdade? Quando a gente ouve uma irmã falando, eu fui lá e eu ministrei e Deus agiu. Não dá uma alegria na nossa alma assim? Gente, é um negócio, não é verdade? Por que a gente sente isso? Porque isso também está impregnado em nós. E às vezes o que nos bloqueia, é a nossa mente. E a gente não pode aceitar ficar estagnado, gente. Nós não nascemos para enferrujar. Nós não nascemos para enferrujar. Nós nascemos para sermos aquilo que Deus nos forjou para ser. Gente do céu, eu tenho isso impregnado assim. E eu quero falar para vocês, com quem eu ainda não havia tido encontro para poder falar, que não pensem que eu sempre fui essa pessoa aqui, não, tá? Não. Isso aqui é a outra versão do que Deus fez. Porque a outra versão, você não reconheceria, falar, mas de onde saiu? Eu era totalmente paralisada, eu era tímida, bloqueada, travada. Gente, eu era tão travada, eu vou contar pra vocês, eu era tão travada, que assim, eu sempre gostei, eu acho que toda mulher gosta de se arrumar bem, entende? Eu sempre gostei de me arrumar bem, porque nós mulheres somos assim, gostamos de andar cheirosas, fofíssimas, não é verdade? Então, eu sempre gostei de me arrumar bem. Aí tinha pessoas que achavam que eu era metida, que eu era orgulhosa. Mas não é que eu era orgulhosa. Eu sou a mesma pessoa que eu sou hoje, só que eu era bloqueada antes. Então eu não conseguia comunicar. As pessoas olhavam pra mim e falavam assim, essa mulher aí é esquisita.
Aí tinha alguns que depois que eles vinham, que eles se aproximavam, que quebravam aquele bloqueio, que eles iam conversar comigo, eles falavam assim: nossa, Cleimirene, eu não imaginei que você era assim, porque eu sou uma pessoa muito simples. De coração eu falo, sou uma pessoa muito acessível. Aí quando eles vinham conversar comigo, eles falavam: eu tinha uma visão totalmente distorcida de você, eu achava que você era uma pessoa metida, orgulhosa, chata. Não era. O bloqueio me impedia de acessar as pessoas, de tão travada que eu era. E eu canto desde criança. Eu exerço um ministério na área do louvor e eu canto desde criança. Só que eu conseguia soltar o playback e cantar travadinha ali, quietinha. Se falasse, explica um versículo, e não era por falta de conhecimento não, tá? Não era falta de conhecimento, porque eu estudo a Bíblia há muitos anos. Há muitos anos. Deus me dava, assim, mensagens há anos, assim, agendas lotadas. E eu tinha o costume de, quando Deus me dava uma mensagem, eu não era do tipo que Deus dava uma mensagem e eu deixava aqui, não. Eu pegava minha agenda, colocava o tema, todos os versículos daquele tema eu copiava à mão. Eu tenho muitas agendas assim, ó. Tá vendo aí, ó? O crente ali com o esboço ali, ó. Tudo copiado à mão. Então tinha muitas palavras, igual a Ana Cláudia ali, ó. Muitas palavras. Mas se você falasse assim, prega uma mensagem. Eu lembro de um dia, gente, eu era jovem solteira. Aí eu lembro de um dia que o meu pastor chegou no culto. Todo mundo, a igreja, o presbítero que estava dirigindo o culto falou: a igreja agora de pé, porque a sequência do culto está com o pastor Jonas. Era o pastor Jonas na época. Aí ele pegou e falou assim: ainda bem que o presbítero, eu lembro o nome dele, era Geraldo. Geraldo disse que a sequência do culto está comigo, porque a mensagem não está. Eu era jovem, acho que eu tinha 21, 22 anos. A mensagem não está comigo. Aproveitando que a igreja está de pé, nós vamos orar para Deus confirmar, porque está com o jovem, eu só preciso que Deus confirme quem é. Na hora que a igreja fez a oração, Deus me deu a palavra assim. Deus me deu o livro, o capítulo e o versículo e falou essa palavra. Foi assim, ó, na hora, assim. Terminou a oração, ele só falou assim: Cleimirene, vem entregar a mensagem. Então, assim, se fosse assim, em cima da hora, tipo, vem agora, eu ia. Mas se você desse um tempo para eu pensar, dava tempo as mãos suarem, se desse tempo o cérebro inventar desculpas e as pernas tremerem e aquele negócio todo, eu não conseguia, por causa dos bloqueios. E os bloqueios estão onde? Estão numa região da nossa mente. A Bíblia confirma isso. Quando você renova o seu entendimento, você muda a sua vida. E eu tinha esse bloqueio. Então, assim, hoje eu tenho temor e tremor. Eu tenho muito temor de cada palavra que precisa ser ministrada. Mas bloqueio não. Eu vou ministrar a palavra, eu vou abrir a palavra, eu vou falar a palavra. É a palavra, só a palavra. E a palavra tem que servir para todo mundo tem que se enquadrar nela. Independente do nível de status social, de status de conhecimento, independente do nível financeiro, a palavra é uma e todo mundo tem que se enquadrar nela. Entende? Então a gente precisa ter isso na nossa mente. É a palavra que eu vou ministrar. Eu vou ministrar a palavra e ela vai acertar eu e vai acertar todo mundo. Ela vai passar por mim, porque ela passou por mim primeiro. E ela vai encontrar quem ela tiver que encontrar no meio do caminho. E vamos com a palavra. Entende? O importante é a gente pegar a palavra. E se doer, aí é Jesus e a palavra. E o Espírito Santo vem com bálsamo. Se alguém aceitar, maravilha, é a palavra. Se rejeitar, também é a palavra. Não sou eu, não escrevi o texto. Quem é o autor não sou eu, sou só um instrumento. Vamos em paz. E eu penso que quando a gente pensa assim, eu falo isso porque eu estava bloqueada. Eu fui bloqueada por décadas. E quando Deus me destravou, o negócio ficou desse jeito. Entendeu? Então, quando eu falo para as meninas que tem conserto, eu não criei uma história assim, de alguém longe. Eu vivi isso. Então, se aconteceu comigo e eu destravei, meninas, se preparem para ir muito longe, porque destrava, é possível. Só que deixa eu contar uma coisa para vocês de verdade. É a sua mente quem te governa, tá? A tua mente vai te levar aonde você quiser ir. Quem domina a sua mente é você. Tá? Então, se sua mente disser, fica aí deitada, morrendo, sossegada, e você quiser obedecer, você fica. E se você quiser dizer para sua mente, não, eu não vou ficar aqui, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui, eu não vou ficar aqui, você sai. Porque quem manda, quem governa os seus pensamentos é você.
Não tem ninguém que governa o nosso pensamento. Ninguém. Ninguém. Entendeu? As nossas emoções, elas estão condicionadas ao nosso pensamento, mas o nosso pensamento quem governa somos nós. Existe uma região aqui no nosso cérebro, córtex frontal, onde está o controle dos nossos pensamentos. As emoções eu não controlo. As emoções, elas são controladas pelos meus pensamentos. Por isso que a Bíblia diz, pensai nas coisas lá de cima, ou quando em Romanos 12, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da mente, né? Tem algumas versões que falam pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, quem tem que renovar o entendimento é a gente. O nosso pensamento nos leva para o lugar que a gente quiser ir. É por isso que tem gente que quando ele nasce, alguém diz assim, fulano, você vai ser igual a sua avó, vai ser igual a sua mãe, vai ser igual ao seu pai, você vai chegar a lugar nenhum. E ele fala assim, o quê? Eu? Se a avó, se o pai, se os antepassados ficaram para trás, eu sinto muito, eles ficaram. Eu não vou ficar. Eu tenho domínio do meu futuro. E o que acontece? Acaba se tornando uma pessoa que vai totalmente diferente do que a família foi. Por quê? Porque a pessoa pegou a sua mente e disse, eu não vou andar para esse lado, eu vou andar para o lado oposto. Entendeu? Porque mesmo alguém dizendo, vai dar tudo errado, você vai ser igual a fulano. Se você falar, não. Eu não. Se deu errado pro fulano, eu não. Eu controlo para onde eu quero chegar. Eu vou chegar onde eu quero chegar com a ajuda de Deus. É igual aconteceu, não sei, para quem já passou pela a aula de número... Deixa eu ver qual que é o número da aula. Não lembro agora, acho que é a 11. Não me recordo o número da aula. O número eu não lembro, aí é pedir demais. Mas a aula que fala sobre a preocupação diante daquilo que os outros pensarão. A história do Jabez. Gente, imagina você ter uma história. Ter o nome de Jabez aqui no Brasil é uma coisa. Agora ter o nome de Jabez lá na cultura de Israel, onde um nome... Aqui no Brasil, se alguém fala o seu nome, o pessoal não está nem preocupado com o significado. Agora lá não, lá é uma cultura onde um nome diz quem você é. Jabez é o homem do sofrimento. O homem que faz a mãe sofrer. Por quê? Porque a mãe dele teve ele. E ao concebê-lo, o parto foi de muita dor. Aí ela colocou o nome dele de Jabez. Aquele que causa dores. Aquele que causa sofrimento. O homem do sofrimento. Onde ele vai, todo mundo fala, homem que faz sofrer, homem de dores, homem de sofrimento. Imagina você crescer, alguém dizendo, ei, você é a pessoa da dor, ei, você é a pessoa do sofrimento. Imagina carregar um negócio desse na mente. Aí o que acontece? Jabez pega e faz uma oração e fala, ó Senhor Deus, alarga, cresce a minha tenda, derrama sobre mim a tua bênção, para que eu não veja a aflição. Ou seja, eu vou ficar aí parado com o meu pensamento em cima do que estão dizendo, em cima do que estão pensando de mim, dos rótulos. Eu não vou depender da bênção de Deus. Ele mudou a história dele. A Bíblia diz que ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Era para ter sido o pior. Porque foi no meio da família, não fala do nome dos outros irmãos. Parece que eram nomes que não chamavam muita atenção. Mas o dele chamava tanta atenção que o historiador quis registrar. Ele que tinha tudo para dar errado, foi aquele que a Bíblia diz que ele foi o mais ilustre. Por que ele foi o mais ilustre? Porque apesar dele ter um nome, uma fama, palavras sobre ele dizendo é de sofrimento, é de dor, ele colocou na mente dele, esse sofrimento não vai andar comigo não. Eu vou depender da bênção de Deus e eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue. Eu dependo da bênção de Deus. Isso mudou a história dele. A forma de pensar. A forma de olhar, a nossa forma de ver o mundo. Quando eu transformo a minha visão, eu mudo a minha vida. Porque às vezes nós ficamos subjugados na visão que o pai teve sobre nós, que a mãe teve sobre nós. Às vezes, por não ter sabedoria, algum familiar acabou
nos matando por dentro, derramando sobre nós uma palavra que não era uma palavra boa. Dizendo, você. Tem gente que às vezes sonha. Quantas pessoas que falam assim, eu quero ser um pregador da palavra. Alguém olha para ele e fala assim, você, mas bem você. E a gente acaba aceitando o desgosto do outro. E a gente não precisa aceitar essa negatividade que vem do outro. Eu não preciso carregar as ações negativas que o outro traz, como Jabez. Eu não preciso viver sofrendo os rótulos. Eu não preciso viver sofrendo os nomes que dão. Eu faço da minha vida aquilo que a minha mente me possibilita. Eu sou livre para decidir entre eu e Deus o que eu quero para mim. Eu não preciso ficar subjugada a um rótulo que alguém joga. Porque Deus tem mais para mim. A minha história não está limitada ao que alguém pensa, o que alguém julga, o que alguém diz. Quem sabe se pode me usar ou não é Deus. E Deus jamais iria me criar para gastar tempo. Imagina Deus, assim, eu não tenho nada que fazer, eu vou fazer um ser humano a mais e vou colocar ali? Não, gente. Nós não viemos aqui para ocupar espaço, nós viemos por causa de um projeto do céu. Então, se até o céu sonhou com a minha vida, eu vou deixar o diabo matar o projeto? Aqui não. Nós precisamos ser aquilo que Deus sonhou. E o pior é que nós conseguimos matar o projeto. Nós somos os únicos que podemos destruir o projeto. Sabia? Nós podemos destruir o projeto, sabe como? Não acreditando no projeto. Não investindo no projeto.